Vamos trazer ele. Pronto. Aí, pronto. Sob as mãos da Santa Sara. Foi o Florestano. O milagre foi do Florestano. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estamos nos ouvindo? Estou vendo todo mundo de bom humor, não sei de que vocês estão vindo, viu? Bom. Dos bilionários. Então, boa noite, professor. Boa noite. Professor, só para... Bem-vindo. Só para as pessoas que estão aqui no Boa Noite entenderem, o que representa Selic em 15% para o Brasil e para os bilionários? Olha, peguem um ponto de comparação, tá? O Japão dobrou a taxa Selic. A taxa Selic é enfim, o equivalente no Japão é sempre a taxa de juros sobre a dívida pública, tá? É a taxa de juros básica. No Japão, eles dobraram de 0,25% para 0,5% ao ano. No Brasil, é 15% para uma inflação que é inferior a 5%. E a inflação no Japão? A inflação no Japão está praticamente nula, enfim. De toda forma, o cálculo é simples, tá? Você pega um estoque de dívida pública superior a 7 trilhões de reais, e quem compra títulos da dívida pública, o governo remunera ele 15% ao ano. Tá? Então, o exemplo que eu coloquei num artigo aí que saiu publicado na Folha, né, é que um cara que coloca 1 bilhão, né, essa gente, porque quem compra título do governo é essencialmente gente que tem grana sobrando. Né? Um bilionário que coloca 1 bilhão para render 15%, ele não produziu nada, ele comprou título da dívida pública, colocou o seu bilhão ali, certo? 15% de 1 bilhão, 150 milhões, certo? É isso que ele ganha ao ano. Ao dia, ele está ganhando um pouco mais de 400 mil reais. É simpático. 400 mil por dia? 400 mil por dia. Você divide 150 milhões por 365, não é complicado, tá? 409 mil reais por dia. 400 mil, exatamente. Enfim. Dinheiro nosso, né? É dinheiro dos nossos impostos. Tá? Porque é assim, eu, por exemplo, eu tenho minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. Agora, o banco pega esse meu dinheiro, compra título da dívida pública, certo? E o governo vai pagar para ele 15% sobre esse meu dinheiro. De onde o governo tira esse dinheiro? Dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso eu coloco meu dinheiro no banco, que me paga uma merreca, de outro bolso eu pego o imposto, sendo que 15%, certo? Vai nesse nível. Uma grande parte, equivalente a 10% do PIB, certo? É transferida dos impostos que a população paga para os grupos financeiros. Não é complicado entender, né? Porque você não está produzindo, você comprou títulos da dívida pública. É só você colocar CBN, dinheiro, vão dizer, aplique seu dinheiro no Tesouro Direto, coisa do gênero. Desculpe, Itaquá. Então, o treino, quando a gente pega a totalidade da dívida pública pagando tanto, é um dreno da ordem de 10% do PIB. Tá? Mais ou menos vai dar, este ano, quase um trilhão de reais.
compare com Bolsa Família, que são 170 bi. Aqui é 1 trilhão, 1.000 bi. Certo? Esse é um nível... Professor, o senhor não Gente, quer vamos beber praticar- um copo d'água, não? Isso. Melhor. Eu ia propor que a gente falasse aí, que o Miola fizesse uma daquelas considerações dele Isso aí, sobre Miola, vai juros. lá. Deixar o professor retomar um ar ali melhor, porque eu sei como é que é esse pigarro. Tem que dar um tempo para... O presidente É. Lula vira e mexe tem também, né? Eu também. Eu também, às vezes. O Ladislau, segundo o relatório do Banco Central de 30 de janeiro, em 2025, o Brasil despendeu 1 trilhão e 7 bilhões de reais só de juros, fora a amortização. Relatório Banco Central, 30 de janeiro. Ou seja, já batemos o recorde do trilhão. Miola? Entre... De juros, só juros, 1 Mas trilhão o e período que 7 você falou. de 2025. 2025. O ano de 2025. Ao É longo importante- do ano. Ao longo do ano. Só de juros, nós não estamos falando aqui da amortização do principal. Essa conta ela chega a quase 2 trilhões, 1 bi e 800 bilhões, o que é seguramente, de longe, a maior despesa do orçamento público nacional, que ele é disfarçado como uma despesa que sai do primário. Não, então ela não é considerada, né? Que é o truque que fazem para obrigar o governo a ter teto fiscal para todos os gastos sociais, mas não tem nenhum teto para o pagamento de juros. Veja bem que imagine isso transferido para educação, saúde, coisa do gênero. Então, isso aqui é francamente escandaloso, né? Agora, nós somos provavelmente o número 1 no mundo em termos de nível de juros sobre a dívida pública, viu? Desculpem, já... E nós somos campeões de juro real também, né? Agora, eu faço um trabalho que eu fiz para a ONU, que é estudar o ciclo financeiro completo, né? O fluxo financeiro. Ou seja, para entender essa parte da Selic, isso é dramático, tá? Porque um cara que poderia investir desenvolvendo uma empresa, produzir sapato ou que seja de coisa útil, ele não vai investir porque ele compra títulos do governo, está pagando 15%, risco zero, lucro elevado. Para que é que ele vai se arriscar? Está entendendo? Não só você se aproveita do governo, do dinheiro do governo, travando outros investimentos necessários, certo? Se apropriando dos nossos impostos, como você trava o investimento produtivo, porque o cara, em vez de criar uma fábrica, fazer coisa útil, ele vai simplesmente comprar títulos do governo. Certo? Você gera o que internacionalmente já se chama de financiarização. E não é só no Brasil. No Brasil é mais dramático, simplesmente, do que em outros países, né? Agora, a gente tem que ligar isso a outras dinâmicas da taxa de juros, que é, em particular, o juros sobre pessoa física, tá? Pessoa física, eu peguei agora estatística monetária e de crédito do Banco Central. Peguei agorinha, tá? Ele me dá os dados agora de fim de dezembro. A média de juros que os bancos cobram sobre a dívida das famílias é uma taxa de 60,1%. 60,1%, tá? Ao ano. Na França, é entre 4% e 6% ao ano. Certo? Na China, é 2% ao ano. Esse é o nível. Então, eu pego, através desse relatório, vocês podem pegar, é só entrar, estatística monetária e de crédito do Banco Central. Aí você vê o estoque de quanto é o estoque de dívida das famílias
quanto elas estão pagando de juros, em média, sobre essa dívida, isso é a média, tá? Esse 60,1%. Por exemplo, no crédito rotativo sobre cartão está 450%, mas a média está esses 60%. Né? Você pega o estoque de dívida das famílias, 60%, as famílias, o que estão pagando de juros, como você disse, em vez de devolver principal, está pagando juros, é um dreno, certo? Dá outros 10% do PIB. Tá? Ou seja, já estamos em 20%. Tá? Olha, isso é escândalo. E apresentam o juro ao mês, por ficar parecido com juros internacionais. Mas não são juros internacionais. Certo? Isso é absolutamente escandaloso. Então, eu tenho sobre a taxa Selic, eu tenho 10% do PIB. Sobre as famílias, 10% do PIB. É drenado pelos mesmos grupos financeiros, que é a Faria Lima, os grandes bancos, por sua vez, ligados. Eu, quando pego a participação da BlackRock em empresas brasileiras, certo? A BlackRock, que é um gestor americano gigantesco de fortunas, certo? A BlackRock tem assento de acionista no Banco Itaú, no Bradesco, nos diversos, inclusive nos planos de saúde. Né? Fazem parte do dreno, que não é só para os bancos e para a Faria Lima, e é também para o sistema internacional. Se eu desço um degrauzinho a mais, tá? Eu peguei a taxa Selic, que está drenando a capacidade de financiamento de políticas públicas, nosso dinheiro. 2, endividamento das famílias trava a economia, porque quando as famílias estão pagando juros, em vez de fazer compra, você trava a demanda, você esfria toda a economia. Desce mais um degrau. Tá? Você vai ter a taxa média para pessoa jurídica no Brasil, 25%. Tá? Na Europa, é entre 2%, 3%, 4% no máximo, ao ano. Né? Aqui, 25%. Isso inviabiliza a economia, porque o cara quer pegar um empréstimo, pagar 25% dos juros, devolver o empréstimo, o principal, ainda ter lucro, esquece. Certo? Então, essa metodologia que eu apresento, né, e que está no meu site, está esse vídeo, Entenda a Economia em 15 Minutos, e que está nesse artigo que saiu agora, né, eu apresentei isso também na Comissão de Finanças do Congresso, né, que é um ponto importante, viu, Florestan, que é o seguinte: por que nós temos essa taxa de juros de 15%? Isso é óbvio, o pessoal lá em cima, os senadores, os deputados, etc., estão sabendo perfeitamente da trambicagem que isso é. Só que todos eles têm, a maioria, digamos, deles, que são gente de muita grana, eles também têm dinheiro aplicado nos 15%. Entende? Ou seja, eles querem manter esse sistema. Nós estamos travados em termos políticos. Eles criam uma narrativa, professor, de que o governo gasta muito, né, e que tem que conter os gastos para poder equilibrar as contas. Né? A dívida pública bruta do Brasil, segundo o Banco Central, fechou 2025 com 78% do PIB. Né? E a gente tem aí o saldo de 10 trilhões. Né? Da onde que vem essa dívida toda aí, professor? Desses juros? Como é que isso funciona? Olha, isso é importante, isso foi estudado, tá? E 82% dessa dívida, que poderia ser, a gente imaginar o seguinte: o Estado construiu muita universidade, gastou muito dinheiro, se endividou e agora está pagando juros. Não é. 82% do estoque da dívida, desses 10 trilhões que você menciona, são simplesmente juros sobre juros. Porque o cara pega compra título do governo, o governo paga 15% para ele, certo? Que nesse
bilionário que eu mencionei, que recebe 400 mil por dia, certo? Ou 150 milhões no ano. O que ele faz? Com 150 milhões, ele compra mais títulos da dívida pública. Ou seja, é um reinvestimento de juros que geram mais juros, que a gente chama de juros sobre juros. Certo? Não é que o governo se endividou para fazer coisa útil. Certo? Todo o sistema, quando foi criado por Fernando Henrique Cardoso, tá, em 1995, foi justamente para favorecer o sistema bancário. Não sei se você lembra, mas quando se institui a taxa Selic, ela está pagando 24,5% ao ano, 24,5%, mas a inflação está mais elevada, certo? Agora chegou a pagar 46%. Isso aqui é um sistema, e por isso o que o Bjorn mencionou, que separam hoje na contabilidade pública, né, o que o orçamento geral para financiar a saúde, educação, etc., e o pagamento de juros sobre a dívida. O que gera o déficit do governo não é quanto ele investe em educação, saúde, Bolsa Família, etc. É quanto ele paga de juros para justamente grupos improdutivos, o sistema financeiro, Faria Lima e os grandes grupos ligados ao processo. Né? Agora, é interessante, Florestan, pegar, nesse vídeo, vocês mostraram um pedacinho, mas vocês pegam vários depoimentos e no meu site vocês encontram o dreno financeiro. Tá? Você tem as fontes direitinho para verificar, porque eu sei que todas as pessoas têm opiniões, né? Então, se é diferente daquilo que eles pensam, eles deve estar errado. Então, eu coloco as fontes. Você vai ali, entrar no Banco Central, na ANEFAC, você vai ver exatamente os dados. Não estou brincando com os números. Eu fiz esse trabalho de fluxo financeiro integrado para vários países da ONU. Tá? Isso é contabilidade, e é contabilidade séria. Então, quando eu pego a taxa Selic, trava a capacidade de investimento do Estado e o dinheiro dos nossos impostos vai para grupos de intermediação financeira, para especulação financeira, certo? Quando elevam a taxa de juros das famílias, trava a capacidade de consumo das famílias, esfria toda a economia. Quando você põe esses juros de 25% sobre pessoa jurídica, você trava a capacidade de investimento das empresas, né? Porque não é viável você produzir alguma coisa, ter lucro e ainda pagar um juro desse porte. Agora vai somando, tá? São 10% do PIB Selic, 10% do PIB das famílias, 4% tirado basicamente da pequena e média empresa, né, através do juros sobre pessoa jurídica, mas você tem a evasão fiscal, 6% do PIB. Quem faz evasão fiscal? Eu não faço evasão fiscal, nem que eu quisesse. Certo? Eu pago 27,5% de impostos e me descontam na fonte, certo? Então, quem faz evasão fiscal? Você pode ir no BTG Pactual, é simpático, tá? Eu contei algo como 30 filiais em paraíso fiscal do BTG Pactual. Certo? É simpático. Hoje o dinheiro é imaterial, é apenas informação de computador. Você faz enter e transfere 50 milhões. Certo? Então, você pega 6% de evasão fiscal. Acrescente os 4% de renúncia fiscal. Algumas são justificadas, tá? Para ajudar a um setor incipiente a se desenvolver. Mas, essencialmente, são acertos amigáveis, digamos assim, né? Para dizer de maneira leve. São mais 4%. E você tem as isenções tributárias. Certo? O Brasil, só o Brasil e um país da Europa Central ali tem esse negócio de isenção de imposto para lucros e dividendos distribuídos. Certo? Isso foi criado em 1995 também, faz parte do pacote de compensação quando quebraram a inflação. Certo? Isso aqui, essa gente justamente não paga imposto. Lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto. Tá?
Aí você acrescente a Lei Candir. A Lei Candir, isso é 1996, né? 7. A Lei Candir permite que, se você produz bens primários ou semiprimários para exportação, você é isento de imposto, para, teoricamente, favorecer um país exportador. Na realidade, você reprimariza a economia. Você produzir para o mercado interno, você paga imposto, para o mercado externo. Nesse quadro aí, como é que a gente sai disso? Como é que o que o Brasil tem que fazer para dar certo? Pois é, professor, eu queria ecoar aqui perguntas aqui da nossa comunidade. Olha, houve um tempo que a gente tinha problema com a dívida externa, e existia até juros da dívida externa. Isso foi resolvido no primeiro governo Lula, né? As pessoas perguntam, como pagar essa dívida? Como sair disso? É o que o Florestan está perguntando. Olha, uma coisa óbvia, a gente pode pegar como referência as diversas taxas dos países da OCDE. Certo? Os países da OCDE, você tem ponto de comparação. Certo? Então, você vai verificar que nos países da OCDE, pega os países basicamente desenvolvidos, mais alguns, um grupo aí de mais de 20 países, certo? E você faz uma comparação. Certo? A taxa Selic, ou seja, a taxa de juros sobre a dívida pública, é da ordem de 2%, 3% no nível internacional. A gente pode buscar esse nível, certo? Porque é um nível em que você tem um ponto de referência, que você não está inventando coisas especiais. Você está seguindo o caminho das economias que funcionam. Certo? Um ponto de referência muito importante é a China. Tá? Eu tive um pesquisador chinês, passou uma semana aqui em casa, certo? A gente estava discutindo isso. Quando você tem uma taxa de juros de 2%, como é o caso na China, e com uma inflação que está abaixo de 2%, inclusive, uma pessoa que tem dinheiro, ela não vai buscar receber os 2%, coisa do gênero. Ela vai orientar o seu dinheiro para a produção. Então, um ponto de referência para mim importante é o seguinte: para essas diversas taxas, a gente pode comparar com o nível da OCDE, tá? Porque aí você vê a discrepância e vê o grau de agiotagem que nós temos. Um segundo ponto é pensar que o objetivo é que esse dinheiro que é drenado das atividades produtivas, dos investimentos do Estado, das atividades produtivas das empresas e do consumo das famílias, esse dinheiro tem que ter taxas tais que facilite o uso produtivo do dinheiro. Certo? Se você reduz a taxa Selic, vai reduzindo de por cento e rapidamente, porque isso aqui é absolutamente escandaloso, certo? Você vai ter o cara que vê, bom, não está rendendo eu comprar título do governo, deixa eu produzir alguma coisa, certo? Pode comprar uma terra e plantar, pode abrir uma empresa, coisa do gênero. Essa taxa muito baixa de juros na China justamente estimula as pessoas a fazer coisas produtivas, né, para ter lucro sobre a produção, né, e não lucro especulativo financeiro. Né? Então, você pegar referências internacionais sólidas para ver qual é o tipo de deformação que nós temos. Certo? As pessoas... gente, em reuniões internacionais que eu tenho, certo? Quando eu digo que no Brasil, para as famílias, se empresta uma taxa de 60%, as pessoas não acreditam. Entende? Quer dizer, isso aqui é fora. Certo? Um dos eixos fundamentais, para mim, e a importância dessa discussão que a gente está tendo aqui, certo? É que nós temos que ter a população muito mais informada sobre esse processo. Porque o cara que vai numa dessas casas aí que vende a prazo, a massa da população não tem como comprar geladeira à vista, certo? Ela vai estar pagando uma taxa de juros tipo 80%.
Ou seja, vai estar pagando quase o dobro. Eu, professor Ladislau, tenho minha poupança, eu compro a geladeira à vista. A massa da população vai pagar quase o dobro. Certo? Você ir reduzindo, fazer... Sabe o que é? O cara que compra essa geladeira, ele assina tem as letrinhas pequenas ali, de quanto ele vai, ele calcula, bom, cabe no bolso a mensalidade, só que ele vai estar pagando 1 ano ou 2 anos desse processo. É um dreno dramático. Deixa eu puxar outro dreno que também está ligado a esse não conhecimento das pessoas. Certo? Por exemplo, eu pago com cartão Visa, certo? Na modalidade crédito, é 5%, ordem de grandeza. Certo? Onde vai esse dinheiro? Quer dizer, é 5% de dezenas de milhões de compras da população todo dia. Certo? Eu peguei na Wikipédia e no inteligência artificial, no DeepSeek, qual é a taxa média de juros da Visa? 55% ao ano. Só computador, tá? Intermediários financeiros, não estou produzindo nada, né? Uma taxa de lucro de 50% é simpático, né? Estão entendendo o nível? Aí, o que eu faço? Eu sou economista. Eu entro na Wikipédia em inglês, certo? E elas me dão quem controla a Visa. A Visa não é uma empresa. A Visa, quem controla a Visa é BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, os grandes bancos internacionais e os grandes grupos que a gente chama de asset management. Eu queria recomendar esse livro aqui, Titãs do Capital, está em inglês, tá? Não está traduzido, mas é uma fonte fenomenal. Não é um livro que nem tipo romance, são fichas, tá? Empresa por empresa, quais são os grandes bancos, quanto dinheiro flui. Olha, é um negócio que o Peter Phillips, fez. Você põe Titãs, escrito em inglês, no meu site, eu fiz a resenha do livro com os dados básicos que o livro traz. Ajuda imensamente. Voltando ao ponto central que você mencionado, né? Enquanto não tiver muito mais gente entendendo o grau de agiotagem, de bandidagem que isso aqui representa, é bandidagem legal, tá? Porque se eu tiro o dinheiro do bolso de alguém, é roubo. Tá? Aqui nós estamos falando em apropriação indébita. É muito mais elegante, né, como processo. Mas, no conjunto, não tem como escapar, Florestan. Ordem de grandeza entre 25% e 30% do PIB é simplesmente esterilizado pelos grandes grupos da Faria Lima, pelos grandes grupos internacionais que mamam nesse processo. Entende? Isso aqui gera uma dinâmica, um desequilíbrio absolutamente dramático. O eixo central, voltando à sua pergunta, Sara, é que o dinheiro volte a ser produtivo. Volte a ser... É o que o presidente Lula quer, né? O tempo todo ele fala isso. Né? Exatamente. Ele fala que isso aí não é... Quando você faz escolas, por exemplo, né? Você está fazendo um investimento, né? Você não está fazendo um gasto. E aqui, esses grupos poderosos, né? Eles capturaram as finanças do país e a gente fica ali sem sair do lugar. Mas, enfim, nosso tempo terminou, professor. A Sara vai trazer algumas questões, mas eu queria só que o senhor falasse o seguinte, contar uma historinha para a gente aqui, porque o senhor é casado com a Fátima, né? E a Fátima, viu, Tereza? Filha do Paulo Freire. Sabia disso? Isso, agora, ele contou para mim como é que ele conheceu ela, eu achei sensacional. Você pode contar para a nossa comunidade como é que vocês se conheceram? Né? Porque ela é uma pedagoga, né? Hoje. É uma pedagoga, ela até produz livros e uma série de coisas. Foi muito interessante, porque eu era exilado, como também Paulo Freire era exilado, né? Estava na Suíça. Eu fui visitar a
o Paulo Freire, porque eu estava organizando um sistema de financiamento de gente exilada que estava em situações difíceis, coisa assim, né? Então, fui visitar o Paulo Freire. O Paulo Freire não estava, mas a filha estava. Enfim. Ai, gente. Você sabe E ela te recebeu? A gente sempre acha que o homem conquista a mulher, né? O homem, olha. O fato é que eu mencionei que eu ia ver um filme, eu vi no jornal, mencionei que eu ia ver um filme. Você estava na Suíça, né? Sobre o Terceiro Reich, em Genebra, na Suíça. Genebra, isso. E nos filmes, nos cinemas na Suíça, eles fazem intervalo no meio, né? Então, no intervalo do filme, quem eu vejo sentado atrás de mim? A Fátima. Que disse assim: oi, você por aqui? E de lá para cá vocês estão juntos. Mas é muito lindo. Ela está embarcando, nesse instante, ela está aí em Guarulhos, está embarcando aí, vai para a Bahia. Passou uns dias comigo, estava aqui com problemas de saúde, está muito melhor. Mas ela continua bastante dinâmica, escrevendo. Sabe, é muito bonito, né? Temos... Ele falou, viu, Tereza, ele falou para mim o seguinte, que ele ficou com a melhor herança do Paulo Freire, ficou com ele. Não, ela foi filha única do Paulo Freire? Não, tem várias filhas, tem 3 filhas, tá? Agora, é que às vezes eu faço uma palestra... filhos? Eu faço uma palestra sobre educação, o pessoal comenta, mas o senhor é economista, né? Aí eu digo, mas eu herdei o melhor de Paulo Freire. Tem gente que acha que tá cara metido a besta, né? Aí um e outro lá na sala sabe que eu casei com a filha. Aí sai aquelas risadinhas, os outros ficam olhando o que eu não entendi, né? Mas olha, é uma coisa muito linda, porque eles eram exilados, né? Eu era exilado. A gente sofreu e como sofreu, né? O governo não dava papéis para a gente, né? Então eu andava com documentos frios, como italiano, francês, que eu nunca fui, certo? Conseguimos documentos, porque eu era de origem polonesa, consegui com os poloneses na época, tá? Estamos falando em 1971, tá? Conseguimos com os poloneses que dessem uma autorização para ela vir comigo para a Polônia, me deram papéis poloneses, né? E aí fiz lá o doutorado, foram anos maravilhosos que passamos lá na Polônia no tempo socialista, é muito interessante. Você sabe o que é? Eu digo que, graças aos militares, eu conheci o mundo, sabe? E a filha do Paulo Freire. E o amor. E a filha do Paulo Freire. Muito bom. Muito legal, professor. Gente, peguem esse vídeo, pega no meu site, o Dreno Financeiro, porque nós precisamos mesmo. Você sabe que, curiosidade, esse filminho que eu coloquei para explicar como funciona o ciclo, porque desenhando é mais fácil, certo? Esses 15 minutos está chegando a 1 milhão de visualizações. Parabéns. Estou gostando de entender. Parabéns, Ladislau. Professor, você escreve sobre... Desculpa, Miolo. Não. Você escreve sobre economia, mas você não vai escrever umas coisas de memórias? Olha, eu escrevi um livro que você pode pegar no meu site. Está em muitas línguas. Foi traduzido. Chama O Mosaico Partido. Ele tem esse nome. Eu conto a história. Ou uma parte dessa história. É um livro pequeno. Tá? Mosaico Partido. E o título, Mosaico Partido, é só pegar no meu site, você põe Mosaico, na busca você vai encontrar o livro na íntegra, está ali. Está no seu site, tá bem. Todos Legal. os livros estão online. Mas são memórias que estão mais focadas no período do exílio, né? Do período do exílio e depois uma parte da volta. O título, Mosaico Partido, porque há essa fratura de identidades, né, que tem nesses processos. Mas você sabe que eu, com tudo isso,
me puxaram para a ONU, entende? Eu fui, inclusive, consultor do secretário-geral da ONU, entende? Para países africanos, né? O que eu aprendi, sabe, trabalhando na Ásia, trabalhando em países muito pobres, países muito ricos como a Suíça, sabe? Você tira as simplificações da cabeça, sabe? Você começa a pensar, e em vez de teorias econômicas, porque Marx disse isso, e o Keynes aquele, e o Schumpeter, não sei o quê, os clássicos, neoclássicos, etc., né? É pensar o seguinte, olha, um dado básico, só para fechar, tá? Eu pego o PIB do Brasil, 12,3 trilhões de reais. Divide pela população, 215 milhões. Sabe o que isso dá? O que a gente produz hoje dá 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não há nenhuma razão para ter gente passando fome, gente na miséria, gente, pais vendo jovens que estão sem oportunidade. Caramba, entende? Quer dizer, a desigualdade não é só porque o rico é besta e não sei o quê, certo? É porque estão travando um imenso potencial de tanta gente que pode contribuir para o crescimento do país. Isso aqui é de uma sem-vergonhice, e não é questão de esquerda ou de direita, entende? É questão de decência humana, de bom senso. É isso mesmo. Professor, um abraço grande, bom ano para você. Obrigada. Se divirta no meu site. Um abraço, boa noite. Tchau, professor.